aqui então para mais um papo de sommelier da BSRS. Hoje estou com um convidado muito especial, que é o meu colega Vinícius Santiago, para esse bate-papo. E é um bate-papo já tradicional nosso, né, Vini? Já fizemos esse bate-papo sobre tendências e hoje vamos falar do futuro do vinho. Olha só, previsões para 2026, falando de consumos, apostas para o ano de 2026. E a gente vem ali, né, num ano de muitas transformações. E o bate-papo de hoje, então, eu convido aqui o Vinícius Santiago, que é professor, que junto comigo vai falar sobre revolução no universo do vinho, inovações tecnológicas, novos perfis de consumidores, expansão dos rótulos sem álcool, né, Vini? Crescimento dos espumantes, vinhos brancos, redesenhando o mercado, ganhando protagonismo. Então, nesse episódio, no Papo de Sommelier, a gente vai explorar, então, todas essas tendências e apostas para este ano de 2026, que está começando, e a gente possa aí traçar algumas perspectivas. Então, bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Andréa. A gente sempre tem essas conversas sobre tendências, a gente já fez previsões, algumas se confirmaram, outras não, mas é muito interessante porque o mercado do vinho ele é muito dinâmico e ele é um mercado que responde muito às modas, às tendências do mercado. Não é um mercado estático, não é um mercado imutável, nada no mundo do vinho está escrito em pedra, e tem coisas que já foram tendência no passado e que voltaram com o tempo, como espumantes com borra, como vinhos laranja, que são coisas antigas e tradicionais que voltaram alguns anos atrás, e tem algumas outras coisas vindo agora que dependem de tecnologia, isso é importante, a tecnologia afeta o consumo de vinho no mundo, mas também o próprio perfil do consumidor, as diferenças geracionais, isso impacta muito, né? Os baby boomers tomavam vinho de um jeito, os millennials tomam vinho de outro, e as novas gerações, como a geração Z agora, que está começando a tomar vinho, também bebe vinho de outro jeito. Então já vamos engatar, né, Vini? Falando ali de tendências e perspectivas, puxa um gancho muito legal que o consumidor está mudando. E eu queria explorar um pouquinho isso, né? Tu tens ali nas tuas atividades diárias acompanhado muito mercado de perto, né? No papel de sommelier, de grande grupo, né? No dia a dia, acompanhando ali o trade, participando de eventos, e eu também, né, na minha posição aí rodando dono de vinícola, rodando o mercado, falando, e a gente percebe então que o consumidor está se transformando. Que consumidor é esse, Vinícius? E quais são as perspectivas, o que a gente espera e como a gente se adapta a este novo consumidor de vinho? Então, para quem está nos acompanhando, tenta aí desenhar brevemente quem que é esse novo consumidor de vinhos que está chegando e como que a gente se adapta a ele. Esse novo consumidor de vinhos, ele é um consumidor que está preocupado cada vez mais com saúde, né, com efeito de álcool na saúde, salubridade. Ele está preocupado também cada vez mais com o meio ambiente, o impacto da indústria no mundo, tanto em termos de valor, sociedade, meio ambiente, cultura, isso impacta muito nesse consumidor. É um consumidor que tem a informação na palma da mão. Então, se a gente pensar no consumidor de vinhos de 10, 15 anos atrás, era um consumidor que dependia muito mais de publicações como revistas, dependia muito mais de informações de... a gente não contava tanto com a internet, né? Então, e não tinha internet na palma da mão. Então, era um consumidor que ia pegar dica de algum lugar, de algum amigo, de um blog. Hoje isso também acontece, mas com algumas ferramentas, hoje você consegue a informação na palma da mão, você consegue, é um consumidor muito mais atento a preços, a flutuações do mercado, é um consumidor que vai trabalhar muito com vale a pena comprar agora, vale a pena comprar aqui, é um consumidor que vai sempre fazer muito mais cálculos para comprar uma garrafa de vinho, e é um consumidor que não considera tanto o vinho só como uma bebida, mas o vinho é uma experiência, muito mais no mercado brasileiro, em que o valor do vinho é algo elevado, se a gente pensar no nosso salário mínimo, na realidade brasileira, o vinho é um produto caro no Brasil. Ele acaba sendo um produto de luxo no Brasil. E por conta disso, existe uma fetichização sobre o vinho no mercado brasileiro, né? E o consumidor... e lembrando que fetiche é um valor atribuído a alguma coisa que não é intrínseco da coisa, que não é inerente daquilo. Então, é muito engraçado porque esses dias eu estava vendo uma publicação na rede social e tinha uma pessoa falando sobre, hoje à noite eu vou abrir uma garrafa de um vinho X
que é um vinho comum, é um vinho de uva americana, de uma marca muito popular, mas essa pessoa estava falando, eu vou viver um momento muito especial porque eu vou abrir essa garrafa de vinho. Então, no mercado brasileiro, mesmo vinhos muito simples, muito econômicos, que para pessoas que já estão inseridas no mercado, já estão acostumadas a tomar vinho, tomam vinhos de uvas europeias, etc., não seria um vinho valorizado. Mas mesmo os vinhos mais simples têm um valor além da bebida, além do líquido no mercado brasileiro. Então, esse consumidor é esse consumidor que fetichiza a bebida, que vai considerar o vinho não como uma bebida só, mas como uma experiência. Então, eu vou tomar vinho no meu jantar especial, eu vou tomar meu vinho namorando, eu vou tomar o meu vinho para tornar um momento diferente, além do que ele é. E também a gente vai ter esse consumidor muito estratificado, dependendo da camada social e da experiência que ele tem. Então, a gente vai ter consumidores cada vez mais confiantes, com mais informações, ao mesmo tempo com a quantidade imensa de informações sobre vinho, o consumidor cada vez mais confuso na hora de escolher a sua garrafa e que talvez vai hesitar na hora de provar uma coisa diferente. Então, é um mercado e um consumidor muito desafiador. Bom, tu trouxe ali vários aspectos, vamos por partes, né? Vamos fatiando aí um pouquinho nessas perspectivas. Eu queria começar por um aspecto. Tu falaste muito bem, esse novo consumidor, ele traz uma mudança de comportamento, ele cuida mais da saúde, do bem-estar, estilo de vida, e isso já faz parte, né, do dia a dia dessas novas gerações que estão chegando, tá? É um consumidor bastante curioso, está aberto, né, a outra perspectiva, como você falou, o resgate das uvas americanas, brasileiras, olhando com outros olhos, sem preconceito, consumidor que tem muito menos preconceito e está muito mais aberto a coisas novas. E também é um consumidor por todas essas perspectivas de cuidados. Eu queria trazer aqui um dado da International Wine and Spirit Research, WSR, que aponta aqui, né, que no mercado global de bebidas low e no alcohol, no low, né, famoso baixo álcool ou sem álcool, superou 13 bilhões em 2023 de dólares, que é um número bastante grande, e traz aqui uma perspectiva de crescimento de cerca de 7% até 2028. Ou seja, a gente falava, né, nós traçamos aqui perspectivas, cenários, né, mesmo na nosso último bate-papo sobre tendências, a gente falava de vinho baixo álcool, sem álcool, mas hoje já é uma realidade, ele já faz parte da realidade do mercado americano. A gente vivenciou quando foi para os Estados Unidos, a gente viu lá, está vendo aqui no Brasil também, que ele é muito relevante quando a gente vê movimentos como uma Louis Vuitton Moet Hennessy, que, né, adquiriu aqui participação na French Bloom, que é a marca francesa de espumantes sem álcool, né? Então, movimentos de grandes empresas de mercado ali, olhando para esse nicho, né? Então, inclusive, no nosso papo de sommelier, sempre fica aqui um desafio para a gente abrir um vinho, né, Vini? E contar um pouquinho da escolha. Eu escolhi hoje o Below, justamente, né, que é um lançamento que nós fizemos a Métier, quebrando, inclusive, os paradigmas que eu tinha, né? A gente falava, nossa, é um produto muito de nicho, a gente já percebe que não, que é né, lançamos aqui ano passado o Below, que me surpreendeu, inclusive, né? É um vinho que tem 30% menos caloria, 8% de álcool. Então, como é que tu entende ali, Vini, este mercado de baixo álcool, sem álcool, pelas tuas percepções, como tu está enxergando isso? É um mercado que está se renovando bastante em diversos aspectos. O primeiro deles é que existia muito preconceito com o vinho desalcoolizado, porque esse é um ponto importante na legislação brasileira. Não existe vinho sem álcool, existem bebidas a partir de vinho desalcoolizado. E isso, no início, os primeiros vinhos desalcoolizados, eles eram mais esquisitos. Por quê? No processo de desalcoolização, você geralmente vai usar um processo térmico, né, um processo físico-químico geralmente térmico, para fazer o álcool evaporar e separar o restante do líquido. Nesse processo, esse vinho vai perder corpo, estrutura, porque o álcool dá essa viscosidade. Também, esse vinho vai perder em aromas, porque parte desses aromas podem evaporar, podem ser cozidos, podem ser degradados durante esse processo térmico. Então, os primeiros vinhos desalcoolizados que surgiram no mercado, eles eram esquisitos. Tinha uma demanda no mercado pequena, mas eles eram produtos estranhos e muito rejeitados no mercado. Com o tempo, os processos de destilação, principalmente destilação a vácuo, a baixa temperatura, vários processos foram... A tecnologia melhorou bastante e estão surgindo cada vez mais produtos desalcoolizados de alta qualidade no mercado.
E por que que isso é importante? Porque existe uma tendência internacional, a gente falou disso ano passado, está falando disso esse ano e vai falar disso ano que vem de novo, que é o no low, né, o no álcool, low álcool, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes com relação ao consumo de bebida alcoólica. E estão surgindo algumas pesquisas no mercado a respeito disso também. Por que que as pessoas buscam consumir bebidas sem álcool ou de baixo teor alcoólico? Pela questão de saúde, pelos malefícios do consumo de álcool, pelo excesso de álcool na sociedade, mas também por um efeito social. É muito comum quando a gente vai num evento social, uma festa, um churrasco, as pessoas estejam bebendo. E quem não está bebendo junto uma bebida alcoólica, frequentemente vai ser questionado. Se essa pessoa está bebendo uma bebida similar, mas sem álcool, ela não vai ser questionada, ela vai estar integrada naquele grupo. Então, o consumo de bebida alcoólica, muitas vezes, ele é social. E esse fator social da bebida sem álcool é importante. Um exemplo muito bom disso. E que outra indústria, que é análoga ao vinho, mas que os sommeliers também vão trabalhar bastante, a indústria de cerveja, viu isso há um tempo. Os processos de produção de cerveja sem álcool também melhoraram muito, melhoraram mais rápido do que o processo de produção de vinho desalcoolizado. Por quê? Porque a cerveja tem menos teor alcoólico, então o impacto do álcool no geral da bebida é menor. No vinho, a proporção de álcool na bebida é maior, geralmente está em torno de 10% ou mais do que isso, entre 10% e 15% da bebida do vinho é álcool, o impacto é maior nos aspectos sensoriais. Mas essa tendência tem crescendo bastante, e não só no vinho desalcoolizado, vinhos de baixo teor alcoólico, seja de fermentação interrompida, vinhos alemães estão ganhando bastante mercado nesse sentido, porque tem teor alcoólico mais baixo, pela maturação menor das uvas, vão ter menos açúcar e, portanto, menos álcool. Também, coquetéis, né, ready to drink, bebidas feitas a partir de vinho, com baixo teor alcoólico, a gente está lançando, eu trabalho no importador, a gente está lançando no Brasil agora um coquetel à base de vinho desalcoolizado, feito na Argentina, que tem 7% de teor alcoólico. Então, é vinho com botânicos, gás carbônico, 7% de teor alcoólico, que é o que eu estou tomando aqui. Então, essa tendência, esse jeito de pensar o vinho, né, tem impactado bastante o mercado e está aumentando. Exemplos disso são algumas importadoras que trazem já bebidas sem álcool ou desalcoolizadas para o mercado brasileiro e que não conseguem segurar o estoque, porque esse produto vai muito rápido, inclusive produtos com valor agregado bastante alto. A gente está falando de garrafas de 200, 300 reais de bebida não alcoólica. E muita gente se escandaliza com isso, mas tem demanda, tem mercado. Outro exemplo é que tem uma vinícola muito importante de Flores da Cunha que investiu bastante pesado num equipamento de alta tecnologia para desalcoolizar vinhos. Então, a partir do ano que vem, provavelmente a gente já vai encontrar no mercado alguns vinhos da Serra Gaúcha desalcoolizados, já existem alguns, mas empresas não investiam nisso, estão investindo nisso por essa percepção de tendência no mercado. Então, é uma realidade. Quem não tem, vai ter que ter. Quem não vende, vai ter que vender, porque senão vai perder público. E acho que tu trouxe um aspecto muito importante, é isso, já é realidade, já é fato. Que bom que a indústria está acompanhando esses movimentos, a gente já está conseguindo ter acesso a produtos de mais qualidade, esse mesmo produto que eu te falei, que optamos lançar produto de alta qualidade, fermentação interrompida, ele fica com residual de açúcar, bem refrescante, a Serra Gaúcha já tem isso, né, essa potencialidade, o frescor. Então a gente consegue ali, vários produtores aqui na Serra já estão olhando para isso, entregar produtos com frescor, leveza, um produto, né, agradável. Não necessariamente é barato, né? A gente encontra os vinhos sem álcool, baixo álcool, porque tecnologicamente, né, tu trouxe muito esse aspecto de elaborar esses vinhos, é um custo muito alto, você primeiro faz o vinho, depois desalcooliza, ou quando você faz um vinho com esse perfil, que é um vinho de baixo álcool, tem que ser uma uva com alta qualidade, né? Aí você interrompe a fermentação, tem que ser natural, tem que trazer todos esses aspectos, é um vinho de mínima intervenção, né? Então, que está ali chegando no mercado. Mas eu queria, né, para a gente já avançar indo para um outro tópico, professor Vini, também trazer um outro aspecto que veio da tua fala inicial, que essas novas gerações, né, elas trazem novos valores, novas expectativas. Isso é muito bacana, porque acaba redefinindo a forma com que acontece o consumo de vinhos, né? Então, é menos rigidez, mais liberdade, menos status e mais experiência, né? Então, são 4 pilares muito diferentes, que eu acho que são muito mais transformadores do que o vinho sem álcool, baixo álcool,
porque este aspecto que eu estou trazendo agora, ele mexe com uma indústria extremamente tradicional. A formação de sommelier, né? Enfim, e todos esses pilares que vêm por trás disso. Então, um pouquinho como é a tua visão neste aspecto desse consumidor, que é uma quebra de paradigmas, e para mim a maior ruptura é este novo consumidor que traz esse outro aspecto muito mais desafiador, que busca mais experiência, que olha menos tradição, menos status, como que a gente se adapta ou se prepara para esse consumidor. Acompanhando esse consumidor e estando onde esse consumidor está, que é um grande desafio. A indústria do vinho, ela sempre foi muito tradicional, muito clássica, e nesse sentido ela sempre foi muito quadrada, ela foi pouco adaptável, e geralmente quem se adapta primeiro leva esse consumidor. Então, hoje o maior desafio é entender esse consumidor, se colocar no lugar dele, conhecer as suas expectativas, as suas demandas, e para isso a gente tem que estar onde ele está. Então, muitas empresas de vinho demoraram, por exemplo, para ter uma loja online durante a pandemia e viram que isso era uma necessidade. Hoje, quem não tem uma loja online é exceção. Mas até pouco tempo atrás, muitas empresas não tinham uma venda direta para o consumidor dos seus vinhos, um sistema online de vendas e tudo mais. A mesma coisa são as redes sociais. O jeito que esses novos clientes estão usando as redes sociais é diferente. A gente tem a questão do doom scrolling, né, de ficar rodando nas redes sociais, em aplicativos como Instagram, TikTok, aquele feed infinito. Como é que você impacta alguém dentro de um feed infinito com 15 segundos de comunicação, para prender a atenção em 3 segundos sobre alguma informação que esse cliente quer, ou que ele não sabe que ele quer, mas que a gente vai apresentar? É estar onde esse cliente está. Então, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de TikTok, a gente está falando de trabalhar mais perto de influenciadores e micro-influenciadores, a gente está falando de estudos de mercado para entender esse cliente e também conhecer os hábitos de consumo, que foram impactados, por uma questão geracional, outra coisa pela nossa realidade atual. A gente tem uma realidade muito diferente do que a gente tinha há 10 anos atrás. Isso foi muito impactado por fenômenos como a própria pandemia do Covid-19, a gente teve outros aspectos comerciais, sociais, a gente tem, ao mesmo tempo, uma liberdade internacional e um conhecimento do que acontece em outros países muito maior, muito mais direto, muito mais automático, mas por barreiras legais, jurídicas, financeiras, às vezes a gente tem menos acesso a produtos internacionais. A gente vai trazer muita coisa de fora, mas também está tendo uma valorização de produtos locais. Tudo isso entra em conflito e vai exigir que a gente se adapte a comunicar esses clientes. Usar mais senso de humor na hora de comunicar vinho, usar mais leveza na hora de comunicar vinho. E um papo que caiu muito, ou está diminuindo cada vez mais, é a coisa do descomplicar o mundo do vinho. Tem gente que ainda está tentando descomplicar o mundo do vinho, e aí é uma opinião bastante minha particular, que, gente, o mundo do vinho é complexo, a gente não precisa tentar descomplicar, a gente só precisa ajustar a linguagem para comunicar uma coisa complicada de uma forma mais acessível. Não descomplicando, mas aproximando do consumidor. Ele vai entender que aquilo pode ser complexo, mas que se ele só pegar uma taça e consumir, está tudo bem também. Um exemplo muito bom disso, que está alinhado com a tendência do produto no-low, né, sem álcool com pouco teor alcoólico, é o crescimento absurdo do espumante moscatel no mercado brasileiro. Então, esse aumento exponencial do moscatel mostra um direcionamento diferente de mercado, de você não ter mais preconceito em beber uma bebida doce, de você ter esse espumante em momentos variados da sua vida, não só em festas, não só em eventos. Então, esses são alguns indicadores, né? Mas a gente vai ter bastante trabalho para se adaptar enquanto marcas, enquanto importadoras, enquanto vinícolas, para entender esse consumidor e se conectar com ele, porque é muito sobre conexão e experiência. Uhum. Eu acho muito bacana, com certeza, conexão, experiência, rompe essas barreiras, né? Aproxima esse consumidor que prefere viver o vinho, conhecer a história, do que efetivamente quanto custa o vinho, né? E todos esses aspectos. Então, a história começa a ser protagonista, né? Ganha mais destaque. Queria trazer um outro aspecto que também vem se concretizando ali ao longo dos anos. Se a gente olhar depois da pandemia até agora, 2025, é o grande movimento que aconteceu no Brasil e é uma das grandes tendências para o ano que vem, que é a participação dos vinhos brancos. Tradicionalmente, o mercado brasileiro
era um mercado até antes da pandemia muito imaturo, né? E muito focado em vinhos tintos. Eu me lembro em 2006, 7, 8, quando eu comecei lá no Ibravin, no Wines of Brasil, e eu buscava vinhos brancos, né? Vini está da mesma época que eu. A gente praticamente não tinha vinhos brancos, portfólios das vinícolas. Eu estou falando de muito pouco tempo atrás, né? Então, tinha o Chardonnay perdido de vez em quando. A gente está chegando agora, foram divulgados há poucos dias ali. A gente vai terminar o ano com 25% de participação dos vinhos brancos sobre o total, né, dos vinhos finos, né? Então, entre nacionais e importados. 25% de participação é muita coisa, né, para o mercado que era muito voltado aos vinhos tintos, né? Basicamente focado em vinhos tintos. Então, aqui tu atribui, né, Vini, como tu enxerga este movimento, que, de novo, não é algo que veio para ficar, né? Uma tendência passageira, né? Vem se concretizando como realmente um grande protagonismo o papel dos vinhos brancos no Brasil. O Brasil é um mercado muito particular e eu entendo que ele ainda não é um mercado maduro, longe disso, mas ele está amadurecendo. E um desses sinais de amadurecimento é esse aumento pela demanda por vinhos brancos. O Brasil sempre teve essa ideia europeia, muito influenciada pela colonização e tudo mais, de que vinho bom é vinho tinto, é encorpado, é vinho que evolui na garrafa. Mesmo que ninguém esteja acostumado a tomar esses estilos de vinho. Mesmo que esses vinhos, considerando que a gente é um país majoritariamente tropical, nem sempre vão cair bem. Você não vai tomar um tinto encorpado pesadão na beira da praia e se tomar não vai ser gostoso. Então, essa demanda por vinhos brancos tem muito a ver com esse público novo, esse jeito novo de pensar e consumir vinho, e também esse amadurecimento do consumidor no mercado brasileiro, de entender que a gente está num país tropical, que boa parte da nossa gastronomia vai harmonizar melhor com vinhos brancos do que com vinhos tintos, que a gente tem um gosto por bebidas geladas, e isso tem a ver com a formação do nosso paladar, né? Bebidas com acidez, bebidas geladas. Isso se mostra no consumo de cervejas, isso se mostra no consumo de refrigerantes, isso se mostra no consumo de outras bebidas prontas para beber, que tendem a ser ácidas, muitas vezes adocicadas ou ligeiramente doces, não amargas e que se bebem gelado. O vinho tinto, o tanino pode dar amargor, vinho tinto não necessariamente se bebe gelado, e existe aquela imagem de que vinho bom vinho tinto bom é vinho tinto seco. Só que o brasileiro está entendendo que vinho não é um lugar inacessível que ele precisa consumir de um jeito específico. Que vinho é mais uma opção, é mais uma alternativa de bebida boa, agradável. E outra coisa que diminuiu bastante no discurso do vinho, e que até, de certa forma, ajuda o consumo do vinho, existe aquela história da dieta europeia, da dieta mediterrânea, do vinho fazer bem para a saúde, etc. Esse é um discurso que está sendo cada vez mais questionado. Existem médicos falando hoje que não existe quantidade saudável para consumo de bebida alcoólica nenhuma, e etc. Outros vão advogar que consumir vinho moderadamente, em pequenas quantidades, pode ter benefícios para a saúde. Independente dessa discussão, sair dela e se afastar dela, sair da coisa dos polifenóis, do resveratrol, te deixa num lugar mais próximo de beber o que você gosta. Não beber vinho pelo benefício físico-químico para a saúde, não pelo benefício biológico, mas pelo benefício social e psicológico. Eu costumo dizer que o vinho é o maior lubrificante social que existe. Então, aquela coisa de tomar uma tacinha com amigos, num ambiente descontraído. Então, você poder tomar vinho num evento onde você não tomaria, vai ser ótimo. E nisso, a mídia tem ajudado. Eu fui, por exemplo, no carnaval passado, num show do Molejão. Molejo, banda de pagode, fez muito sucesso no Brasil nos anos 90. E o pessoal da banda estava tomando vinho durante o show. Estava tomando vinho branco, gelado, durante o show. Então, quando você entende que o seu artista que toca pagode, que é um ritmo popular, está tomando vinho no show, e que vinho você pode tomar num pagode, torna esse produto mais próximo do consumidor. Então, esse é o tipo de realidade que está acontecendo no Brasil e é sinal de amadurecimento do nosso mercado para isso. E com certeza essa tua visão traz muito essa perspectiva, né? Falaste de leveza, frescor, versatilidade,
e ela vai muito além de uma moda ou de um vinho branco para um sazonal de verão, de um vinho de verão para um vinho que faz parte do dia a dia e que entrou numa mudança cultural, né? Então, a pandemia é certamente um divisor de águas, né? Que a gente passou a colocar e olhar para o vinho com outro aspecto e fazer parte do dia a dia. Bom, assunto não falta, né? Momento merchan aqui do nosso podcast, a conversa vai continuar, mas antes eu tenho aqui alguns lembretes bem rápidos para passar para vocês. Tudo que a gente está discutindo aqui, dos vinhos com baixo teor alcoólico, as mudanças de perfil do consumidor, o crescimento de mercado dos vinhos brancos, as inovações, fazem parte da formação do curso de sommelier de hoje, no nosso curso da ABS-RS, que o Vina é professora, eu também sou, tanto no formato presencial quanto online. Esses temas são trabalhados de forma estruturada e a gente sempre tenta ali conectar a teoria com o mercado e a prática. Então, a ideia é formar na ABS cada vez mais profissionais preparados para que possam entender o vinho, né? Que vai muito além da taça, sem todas essas formalidades, que a gente consiga entender esse novo consumidor. Se você, então, quer dar o próximo passo na sua formação, anote aí, em 2026, a próxima turma online do sommelier profissional da ABS começa no dia 5 de março e a presencial no dia 20 do mesmo mês. No nosso site, nas nossas redes sociais, você consegue aí saber mais. E para continuar essa conversa com a gente, segue e favorita aqui o nosso podcast no seu app de áudio favorito, assim você não vai perder nenhum episódio novo. Vamos lá, então, para o próximo bloco, professor Vinícius. Você trouxe aqui uma pauta muito importante para os espumantes. Brasil é líder quando a gente fala em espumantes. A cada 10 garrafas de espumantes consumidas no Brasil, 8 são brasileiras, né? Há muitos anos, o Brasil tem know-how, tem tradição, tem mais de 2.000 premiações, então já está ali estabelecido como o saber fazer espumantes de alta qualidade. E também é um produto que vem crescendo há muitos anos, a 2 dígitos por ano. Tá? Então, o espumante vem avançando. Falaste do Moscatel, o espumante Brut também tem, né, alcançado esse mesmo desempenho, né, em várias categorias. Queria te ouvir, então, como que tu entende, né, também esse consumo de espumantes, a gente falou muito de vinho branco, essa transformação, né, de um produto que era estritamente celebração sazonal para um produto hoje que faz parte do dia a dia. Eu sou uma criança dos anos 80, 90, né? E na época, a gente, para celebrar, tomava Guaraná Antártica champanhe. Né? Depois o Guaraná Antártica deixou de ser champanhe, você lembra do Guaraná Antártica champanhe também. Mas isso é um exemplo do quanto a gente valorizava o espumante internacional. Quando o mercado brasileiro se abriu mais para produtos internacionais, ali no final dos 90, começo dos anos 2000, e teve uma invasão de Prosecco italiano no mercado brasileiro, esse também foi outro exemplo, né, dessa invasão de espumantes internacionais. Só que durante esse período, e eu vou dizer nos últimos 30 anos, a indústria brasileira vem se qualificando na produção de espumantes, e isso foi levando a um reconhecimento internacional. Quando a gente pensa em América do Sul, por exemplo, o Uruguai é muito associado ao Taná, o Chile ao Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon. Se a gente pensa na Argentina, ao Malbec e ao Torrontés, o Brasil ele não é associado a uma casta, ele é associado a um estilo de produto que é o espumante. E não é um espumante só. A gente tem, por exemplo, os Moscatel de norte a sul do país. A gente tem a única denominação de origem exclusiva para espumantes do hemisfério sul, que é Altos de Pinto Bandeira. A gente tem 2 denominações de origem para espumante no Brasil, que são Vale dos Vinhedos e Altos de Pinto Bandeira. Então, o Brasil foi se especializando na produção de espumantes de alta qualidade. O nosso clima favorece essa produção e a gente conseguiu aliar essa produção qualitativa ao consumo, que está cada vez mais informal. Uma vez espumante era só no final do ano ou no casamento. Então, você tinha o champanhe do brinde do casamento e o champanhe para estourar no final do ano. Hoje, a maior parte do consumidor sabe que champanhe é um espumante feito num lugar específico na França e o que a gente vai beber é espumante, é vinho com borbulhas. Ele pode até não saber no detalhe como o espumante é elaborado e tudo mais, mas ele já sabe que champanhe é uma marca e que o produto é o espumante.
e que também o espumante, por ter alta qualidade e ter preços acessíveis no mercado brasileiro, isso faz toda a diferença, vai estar presente em vários momentos. Então é muito comum você ter amigos que vão se reunir para tomar uma taça de espumante no meio da tarde, no final de semana. Você vai ter uma comemoração do dia a dia com espumante, ou tomar uma tacinha no final do dia em casa. Então, tudo isso faz parte desse novo modelo de consumo, desse novo jeito de pensar espumante. O espumante está cada vez mais trivial, e isso é ótimo. Ao mesmo tempo, ele está entrando em vários drinks e coquetéis. Então, a gente teve a moda do Negroni Sbagliato, com Prosecco. A gente tem os Spritz, né, o Aperol Spritz, que está na moda. Outros coquetéis, como Bellini, Rossini, outros coquetéis com espumante. Tudo isso tem crescido no mercado brasileiro, empurrado muito por modas internacionais, mas que vão entrar de acordo com produtos que a gente faz muito bem no mercado brasileiro. Então, é interessante essa união de tendências internacionais, maturidade do nosso mercado de tornar um produto que era só para ocasiões muito especiais e específicas, algo mais trivial, e a qualidade da nossa indústria. Tudo isso se juntou e a tendência é aumentar hoje, e acho que vai continuar assim. O Brasil é o país dos espumantes do Novo Mundo. E eu queria trazer um outro aspecto aí mercadológico muito importante, que é o custo-benefício do espumante brasileiro. Então, quando ainda, né, algumas pessoas, críticos ou pessoas que ainda não têm toda a informação, conhecem pouco de vinho brasileiro, falam que vinho brasileiro bom é caro, né? Eu falo, fazer espumante é muito mais difícil, dá muito mais trabalho até que fazer um vinho, né? Uma dupla fermentação. Então, eu falo que o espumante brasileiro hoje tem um super custo-benefício. A gente encontra ali espumantes a partir de R$25, R$30, né, com uma excelente entrega, um moscatel abaixo de R$50, que é a grande maioria. Que isso faz com que se deixou de consumir muito produto italiano, né, que ocupava um pouco esse espaço. O consumidor de cidra deu um passo, começou a consumir moscatel, então a gente também conseguiu capturar esse novo consumidor, porque ele é um produto de alta qualidade e super acessível. Mesmo quando a gente compara com champanhe, pelo método tradicional, o Brasil também hoje tem, né, espumantes pelo método tradicional super reconhecidos. O Steve Spurrier, quando esteve no Brasil, me lembro, né? Estava também, né, Vini, nessa época que se fez o julgamento de São Paulo, com borbulhas no mundo inteiro. E ele falou naquela ocasião, né? O brasileiro não precisa consumir champanhe. Ele tem espumante brasileiro que entrega tanta qualidade quanto um bom champanhe. Não querendo comparar, porque são incomparáveis, né? Mas quando tu traz que o Brasil tem a primeira denominação de espumantes do Novo Mundo, que está aqui, que é em Pinto Bandeira, que hoje, pelo preço de uma garrafa de champanhe, você compra 2 garrafas de um bom espumante método tradicional brasileiro, também o consumidor entendeu isso e está tendo mais acesso a esse tipo de produto. Então, eu queria também, né, trazer um pouco esse aspecto que é bom, tem qualidade, o brasileiro tem conhecimento e tem um bom preço. O espumante brasileiro hoje é um super custo-benefício, né? Acho que é um atributo importante. Eu não sei como é na tua visão esse aspecto. Extremamente importante. O custo-benefício do espumante brasileiro é absurdo. Como você comentou, a gente tem espumantes bons no mercado disponíveis a partir de R$25 ou R$30. Você toma espumantes de qualidade excelente entre R$50 e R$100. Você vai encontrar espumantes mais jovens, mais leves e mais frescos. Isso impacta também na qualificação dos importados. A qualidade do espumante brasileiro e o custo-benefício melhorou a qualidade dos espumantes que a gente está trazendo de fora do Brasil. Se a gente parar para pensar que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o lambrusco genérico italiano era uma coisa importante no mercado brasileiro. E hoje os lambruscos genéricos quase desapareceram. Que o Prosecco comum, genérico italiano, foi uma coisa muito popular. E que hoje o que chega no mercado brasileiro são ótimos Proseccos. A mesma coisa para espumantes de método tradicional. Então a gente teve cavas menos bons, diminuíram, mas cavas mais premium, champanhes mais premium, melhoraram. Então, é a coisa do brasileiro, quando ele quer sair do espumante brasileiro e ir para o importado, ele vai para o importado que tem que ser pelo menos melhor que o brasileiro. E aí ele vai buscar uma coisa mais premium, mais específica. Muitos dos nossos alunos na ABS, que quando comparam espumantes brasileiros com importados, vão preferir, na mesma faixa de preço brasileiro, isso é praxe,
mas vão querer conhecer, vão querer provar, vão querer estudar os espumantes que vêm de fora do Brasil. Porque é um mercado importante do ponto de vista didático, mas, ao mesmo tempo, o espumante brasileiro faz muito bonito em comparação com produtos de outros países. Então, em termos de preço, em termos de qualidade, o espumante brasileiro está muito bem posicionado nesse perfil, nesse painel internacional. É isso aí, muito bem, Vini. Eu queria trazer agora um outro aspecto que também está impactando muito o mundo do vinho, que são as mudanças climáticas, né? Então, acabou de, né? A gente teve a COP há pouco tempo e se fala que estamos vivendo tempos de adaptação, né? Nós estamos nos adaptando a este novo clima, essas transformações, regiões tradicionais com novas uvas, né? Se adaptando, lugares, né? Com uvas que praticamente a Inglaterra é um bom exemplo, né? Que não produzia e os espumantes ali ganhando relevância porque está se tornando mais quente e aí está ajudando muito essa região, né? A Inglaterra a produzir grandes espumantes, o que está dificultando a vida em Champagne, que está precisando também se adaptar e aprovar ali novas variedades e conseguir, né? Enfrentar esses novos desafios. E eu queria trazer uma fala do novo presidente, novo diretor-geral da OIV, que é o John Berker. Ele assumiu, né, há pouco. E ele trouxe uma fala que eu achei muito legal, né? O mundo do vinho está se transformando, mas isso não é uma catástrofe, né? Ele traz essa fala. Pelo contrário, é uma oportunidade de adaptação. E ele também comenta na entrevista que ele deu a importância das indicações geográficas como ferramenta para proteger a identidade, o território e o valor do vinho, especialmente para pequenos produtores, porque o mundo do vinho é pequeno produtor, a sua grande maioria, não são os grandes, são assim, os pequenos, né? Que encontraram formas aí de se diferenciar, né? Então, alinhado esse perfil de consumidor, que olha menos status, valoriza mais história, valoriza mais região. Então, queria que tu falasse um pouquinho, né, nesse aspecto dessas transformações, a importância das indicações geográficas, a valorização dos produtos com identidade regional, como tu percebe isso, como isso se diferencia no mercado. É essencial entender que o vinho é um produto agrícola. Então, como ele está muito ligado à terra, ao local, ele vai ter esse conceito de terroir, que nada mais é o conjunto de características que tornam um produto único. E as mudanças climáticas, né, os extremos climáticos, estão alterando o jeito de se produzir, de se fazer vinho no mundo, e o mundo inteiro está se adaptando a isso. Tem regiões na Austrália que estão deixando de produzir vinho porque não tem água. Se a gente pensar em 2021, teve uma única vinícola na Alemanha que conseguiu fazer Eiswein, né, o vinho de gelo, porque não teve frio o suficiente, como normalmente tem, para fazer vinho de uva congelada. Você tem o desenvolvimento na Europa e no Brasil também de castas híbridas. Então, a gente tem as Piwi, né, são castas híbridas com caráter vinífera muito grande, mas que são mais resistentes, crescendo. A gente tem a Epagre em Santa Catarina pesquisando as Piwi aqui no Brasil. Também a gente tem essa valorização das denominações de origem, mas se ajustando. Então, Jerez, por exemplo, foi uma região que se adaptou e autorizou castas de antes da filoxera a voltarem a serem produzidas para vinho de Jerez. Então, Beba, Canhocaço, Mantur de Pilas, Mantur Castellano, Virgiliega, são castas que quase desapareceram, reservadas. Voltaram a participar dos vinhos da região de Jerez. A gente teve a adoção agora de Chardonnay Rosa no Champagne, a gente teve castas autorizadas diferentes para o vinho de Bordeaux. Então, o mundo do vinho está se ajustando. Enquanto algumas regiões se beneficiam um pouco, né, dessas mudanças climáticas, como o sul da Inglaterra para a produção de espumantes de altíssima qualidade, outras regiões, como o Châteauneuf-du-Pape, têm sofrido com isso, porque está difícil manter equilíbrio de acidez e álcool. O pessoal está colhendo uvas que têm 18% de álcool potencial na colheita. Como é que você vai ter equilíbrio disso sem ajustar, adicionando ácido no vinho? Claro, não são todos os anos, não é em todas as regiões, mas todo mundo está sendo afetado por isso mais ou menos em algum aspecto. Nesse sentido, as denominações de origem, elas vão valorizar muito porque vinho não é um commodity.
Não é algo que se produz. Você até pode produzir vinhos mais comuns, genéricos, com volume, mas não é por isso que o vinho é valorizado no mercado e não é assim que ele é percebido no mercado. Vinho é um produto que tem a ver com o lugar onde ele é produzido, com o jeito de produzir, com a uva com a qual ele é feito, e isso é terroir. E a denominação de origem nada mais é do que um conjunto de legislações que visam manter aquele método de produção e o estilo daquele produto. É para garantir que você vai encontrar naquilo o que você espera. Então, várias denominações têm se ajustado, têm se adaptado e têm surgido novas denominações de origem, né? Exemplo muito bom disso são os vales da uva Guete em Santa Catarina. Hoje o Brasil tem uma denominação de origem, era uma indicação de procedência, hoje é uma DO, para vinhos de uma uva híbrida. E isso é uma tendência do mercado. A gente tem criado novas DOs no Brasil também, né? Tem várias indicações de procedência, indicações geográficas, que já estão abrindo seus processos junto né, ao INPI para criarem denominações de origem para proteger essas marcas. E agora, com o acordo Brasil-União Europeia, que está saindo aí, na cara do gol, isso também vai ser importante, porque a gente vai reconhecer e, por legislação, respeitar denominações de origem europeias, que nem sempre são tão respeitadas assim, mas eles também vão respeitar e reconhecer as nossas denominações de origem, e essa reciprocidade é interessante, porque a gente consegue ter um mercado mais equânime internacionalmente, e a gente consegue projetar marcas. Denominação de origem é sobre marca, e marca ela te dá confiabilidade, ela te dá repetibilidade. Então, quando você prova, por exemplo, um champanhe, se você não gostou, você provavelmente não vai gostar de outro champanhe. Se você gostou, você provavelmente vai gostar de outro champanhe. A mesma coisa vai valer para Altos de Pinto Bandeira, vai valer para um Merlot do Vale dos Vinhedos, vai valer para um Guete de Santa Catarina dos Vales da Uva Guete. Então, quem gosta desse perfil vai encontrar ali essa confiança que vai se adaptar, mas que vai se preservar apesar das mudanças climáticas. Então, as denominações de origem são uma maneira jurídica, legal, de resistir às mudanças climáticas através de pequenas adaptações. É aquela história de mudar para continuar fazendo o que a gente sempre fez. Vini, então, vamos lá. 2026, estamos em 2026. Quais, então, só para a gente ir encerrando e fazendo o fechamento do nosso podcast, quais são, na tua visão, as grandes apostas para o ano, com base em tudo que a gente conversou aqui nesse nosso podcast? Grandes apostas para o ano. Bebidas pouco alcoólicas ou sem álcool, isso é realidade do mercado e vai aumentar cada vez mais. Bebidas RTDs, as Ready to Drinks. Toda bebida que você vai pegar, abrir e beber, sem precisar de nada mais, sem precisar montar um coquetel, sem precisar estruturar muita coisa, sem precisar de uma taça específica, um momento de consumo específico, também vai facilitar o consumo, porque as pessoas estão bebendo em situações cada vez mais diferentes. E o vinho, apesar de ser uma bebida pronta para beber, nem sempre é considerada uma bebida ready to drink, porque vai exigir uma taça especial, uma temperatura específica, um ritual específico, e nesse sentido o vinho não entra nessa categoria muitas vezes. Mas ele vai começar cada vez mais a entrar nesse tipo de bebida pronta para consumir, simplificar esse consumo. Também entendo que essa tendência de brancos, rosés e espumantes vai crescer bastante. A questão do rosé é bastante sazonal, mas o branco está bem consolidado e vai aumentar. O cultivo de castas brancas tem crescido no mundo e o pessoal tem fugido da Chardonnay, que é a mais cultivada, e ido para outras castas. Então, a gente tem bastante albarinho aumentando no mercado internacional, Riesling Renano crescendo bastante Verdejo crescendo internacionalmente. Então, algumas outras castas têm ganho predominância, destaque, né, no mercado internacional. Denominações de origem clássicas, ajustando a sua legislação, ajustando o seu jeito de produzir para continuarem fazendo a mesma coisa, e novas denominações surgindo, porque o clima naquela região mudou, o estilo de vinho daquela região mudou, mas é algo típico e qualitativo. Então, não duvido que daqui a pouco surjam denominações de origem no sul da Inglaterra. Então, lugares do Novo Mundo se adaptando a essa realidade de denominações de origem para proteger os seus estilos de vinho que são considerados de qualidade. Então, eu acredito que essas são algumas das principais tendências no mundo do vinho para 2026. E você, Andréa, está pensando no quê? Vini, eu adoro fazer esse podcast contigo e fazer esse bate-papo de tendências, porque eu falo que o conhecimento está no quanto a gente roda
Isso roda um bocado eu também. E o tanto de vinho que a gente degusta e o tanto que a gente estuda, né? Então, está muito afinado aí nas suas percepções. E eu queria trazer um outro aspecto com todas essas mudanças, indicações geográficas, transformações de mercado, que é o enoturismo. Para mim, o enoturismo, com esse novo consumidor de vinhos, que valoriza a experiência, que gosta do novo, que gosta do que está próximo, vai crescer cada vez mais. No mundo inteiro, né? Trabalho com viagens, acompanho grupos de viagens, eu tenho a vinícola, a gente tem enoturismo aqui na Mitiê também, a gente percebe o quanto as pessoas estão valorizando estes momentos. Então, colocaria ali esse adendo que o enoturismo, para mim, ele vai cada vez mais ganhar protagonismo. Saiu um estudo recente falando, né, da importância do enoturismo no faturamento das vinícolas no mundo. E para mim isso, né, segue e nos ajuda muito, porque um restaurante, uma vinícola que faz um bom serviço, o consumidor aprende mais e chega aqui mais qualificado, né? Então, não tem como, né? Todos ganham, o mundo do vinho ganha, a categoria ganha. Então, acho que esse era um adendo, concordo, assina embaixo, as suas previsões estão certíssimas, está muito afiado. E é sempre um prazer estar aqui contigo, Vini, em compartilhar um pouco desse, né, conhecimento e bater esse papo contigo aí. Recado final, então, professor Vinícius, para a gente encerrar aqui o nosso podcast. O prazer é recíproco. Quem trabalha com vinho, gente, foquem em enoexperiências. O vinho é cada vez menos uma bebida e cada vez mais uma experiência, principalmente no mercado brasileiro. Coloquem vinhos nas experiências de vocês. E eu estou falando de todas as experiências. A gente está falando de vinho em jogo de futebol, esse ano é ano de Copa do Mundo. A gente está falando de vinho e show, vinho e evento ao ar livre, vinho e piquenique. Aí a gente tem opções com um pouco álcool, sem álcool, mas o vinho está presente nas experiências. O vinho tem que virar uma coisa trivialmente especial ou especialmente trivial. É aquela coisa, eu quero melhorar, nem que seja um pouco, uma situação comum, o vinho vai fazer essa diferença. Mas ele não é algo exótico, ele não é algo alienígena, ele é algo trivial e especial ao mesmo tempo. Acho que esse é o nosso grande desafio e para isso as experiências vão fazer diferença. Então, quem puder investir nisso é a minha dica para 2026. Entendo que esse é o caminho do sucesso no mundo do vinho. Muito bem. Professor Vinícius, então, quem nos acompanha, antes de encerrar, fica o lembrete, 2026, nesse ano, a turma de sommelier online profissional começa agora, em março, no dia 5, no online, e o presencial no dia 20. Além deste podcast, Papo de Sommelier, a ABS tem muito conteúdo nas redes sociais, um canal no YouTube riquíssimo, com muitas aulas, professor Vinícius, minhas e dos outros colegas da ABS. Sigam a gente lá no Instagram. O nosso site é só procurar BSRS, curtir, compartilhar à vontade os conteúdos. Te agradeço, professor Vinícius, pelo teu conhecimento, teu tempo. Fica aqui, então. Obrigado, professora Andréia. As nossas previsões. Né? A gente se encontra ano que vem, é isso, professor Vinícius? Sempre. Acho que tem que virar anual esse podcast, esse bate-papo. Muito bem, muito obrigada aí pela tua participação. Obrigada a todos que nos acompanharam. Um abraço e um ótimo 2026 para todo mundo e venham estudar com a gente, porque vocês vão aprender bastante. Muito bem, isso aí. Obrigada.